Olá, meus caros telespectadores das redes sociais. Eu sou Ivan Lopes, pregador. Hoje eu estou pensando em ajudar as pessoas que estão sendo ludibriadas por esse falso profeta que está aí na internet, pregando que o nosso Yeshua HaMashiach veio nos anos 70. E eu quero exatamente desmascarar esses falazes que se apropriam de mentiras para ludibriar e enganar as pessoas. Eu vou dar 7 provas fundamentais de que o Messias não veio no ano 70. A primeira coisa que eles apresentam é o texto de Mateus 24, dizendo que o Messias prometeu que viria naquela geração. E eu vou mostrar aqui a vocês, jamais o Messias disse que viria dentro daquela geração. É só saber interpretar o texto à luz da exegese e da hermenêutica. Se alguém não tem essas ferramentas da interpretação, vai sempre se deparar com engano e com mentira. Certamente esses pregadores da escatologia plena são todos semi-analfabetos, os seus seguidores também analfabetos, ou então muito cegos para não perceber que esses homens todos estão mentindo. Eu vou provar aqui para quem tem inteligência. Eu vou mostrar no capítulo 24 de Mateus a primeira prova fundamental de que todos estão mentindo por não saberem interpretar um texto bíblico. Os discípulos, junto ao mestre, se aproximaram do templo de Jerusalém e eles elogiaram a estrutura do templo. E o Messias olhou para eles e disse: vocês estão vendo toda essa estrutura? Pois não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E os discípulos novamente perguntaram ao Messias: Senhor, e quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? O Messias disse: não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Que coisas? Se você tem um pouquinho de entendimento gramático, você vai ver que a conjunção separou os dois fatos. Os discípulos perguntaram: quando serão estas coisas? Que coisas? A queda do templo, a derribada do templo e a destruição de Jerusalém. A seguinte pergunta: e quais são os sinais da tua vinda e do fim do mundo? Então eles perguntaram ali qual seria o sinal da vinda do Messias. E o Messias disse: daquele dia e hora ninguém sabe, nem eu e nem os anjos, mas só meu Pai. Então vejam bem que a interpretação aí é estapafúrdia. Dizer que o Messias falou que viria no primeiro século dentro da sua geração, isso é muita falta de conhecimento e muita pobreza mesmo. Quem não conhece a gramática não entende. A conjunção liga dois fatos, um presente e outro futuro. O presente era a queda do templo e a destruição de Jerusalém. Pois ele disse: Senhor, quando serão estas coisas? Que coisas? A queda do templo e a destruição de Jerusalém. E conjunção que liga os dois fatores. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha, o Messias respondeu essa segunda pergunta dizendo: daquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho do Homem, nem os anjos, mas somente o meu Pai. A vinda e o fim do mundo não foram revelados. Jamais o Messias disse que viria naquela geração. Ele disse que aconteceria aquilo, a destruição naquela geração. Mas a vinda dele e do fim do mundo ele não revelou. Sabe por quê? Se ele tivesse revelado que a vinda dele seria naquela geração, era necessário que o mundo tivesse se acabado.
porque a pergunta é plausível. Fim do mundo. Qual sinal será da tua vinda e do fim do mundo? Eles perguntaram que sinais haveria da vinda dele e do fim do mundo. Isso está no Apocalipse, o livro do futuro. Quem entender essa verdade sai desse preterismo maldito. Quem não entender, nasceu para a perdição, que continue perdido. Eu estou aqui fazendo a minha parte. Segundo ponto fundamental, que provamos que o Messias não veio no primeiro século, é a ressurreição. Se o Messias tivesse vindo no primeiro século, teria acontecido a ressurreição dos santos. Todos os santos teriam ressuscitado, pois está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, eis que o Senhor virá com alarido e toque de trombeta, e ele ajuntará os seus escolhidos de todas as extremidades dos céus. Ele ressuscitará todos os seus escolhidos, e os que ficarem vivos serão arrebatados. Aí perguntamos, houve arrebatamento? Houve ressurreição? Não, o Messias realmente não veio. Mas eu estou aqui abrindo o seu olho. Tudo o que eles dizem é mentira. Estamos provando isso. Vamos para o quarto ponto fundamental. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o Paulo, falando aos Tessalonicenses, disse claramente, Paulo reafirmou aos Tessalonicenses, dizendo, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor, não vos preocupeis e não vos enganeis acerca desse assunto, porque o Senhor não voltará sem que antes aconteça a apostasia. Houve algum registro de apostasia no primeiro século? Não houve apostasia, meus amigos. E está muito claro, o Paulo disse, ele não voltará sem que antes aconteça a apostasia. Vamos para o quinto ponto fundamental que prova que o Messias não veio. O Messias não voltará sem que antes se manifeste o homem do pecado. Quem é o homem do pecado? É o Nero? É nada. O homem do pecado é o filho da perdição, é o anticristo, aquele que vem agora em 2027 e vai reinar sobre a terra 7 anos para cumprir a semana profética de Daniel. Vamos para a sexta prova fundamental de que o Messias não voltou no primeiro século. Em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 52, está escrito pelo apóstolo Paulo o grande mistério. Ele disse, eis aqui eu vos digo um mistério sobre a vinda do Messias. Porque nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olho. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados. Não houve ressurreição, meu amigo. E tem mais. Vocês sabem o que significa o toque da última trombeta? A última trombeta, ela vai tocar no período da grande tribulação, porque haverá toques de 7 trombetas. São as 7 taças das pragas do Senhor que serão derramadas sobre a terra agora nos anos 33. Acontecerá que o Senhor virá e derramará todas estas pragas e matará a terça parte da humanidade e todos aqueles que ultrajarem o Messias. Todos aqueles que acreditam que o Messias veio no primeiro século, todos esses vão morrer debaixo das pragas derramadas pelos 7 anjos do Apocalipse. Então, o que o Paulo está dizendo? Ante ao toque da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. E eu pergunto, houve o toque das 7 trombetas no primeiro século? Houve o derramamento das 7 taças dos 7 anjos que derramou sobre a terra maldições e muitas pragas? Houve lá no primeiro século? Não houve, né? Pois é, não houve, como também não houve a ressurreição dos santos. Então o Messias não voltou no primeiro século e tudo é mentira. E tem mais. Vamos para a sétima.
Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versos 20 a 21, está escrito no discurso do Pedro em Jerusalém. Ele disse: arrependam-se para que sejam apagados os vossos pecados e venha o tempo do refrigério, o tempo em que o Senhor enviará o seu Filho para o seu povo. Mas até agora o seu Filho está retido nos céus e só voltará quando o Altíssimo tiver restaurado todas as coisas. Aí ele mandará o seu Filho. Eu pergunto a vocês, nos anos 70, como poderia acontecer de uma vez só a destruição e a restauração ao mesmo tempo? Olha a controvérsia. Se o Messias veio nos anos 70, então a restauração de Jerusalém teria sido feita antes da destruição. Pode isso acontecer? Porque a restauração virá por causa da destruição. Então Pedro está dizendo que primeiro haverá a restauração de Israel para depois o Messias vir. Está Atos dos Apóstolos, capítulo 3, 20 a 21. Quando o Senhor tiver restaurado todas as coisas, então ele enviará o seu Filho para ressuscitar os seus santos. E sabe por que o Messias está bem pertinho de chegar? Porque a profecia do Pedro está se cumprindo. Em 1948, começou-se a profecia apocalíptica a se cumprir, pois a restauração de Jerusalém começou em 1948. O povo de Israel voltou a ser uma nação novamente a partir de 1948. Isso foi a restauração de Israel. Agora o Messias está perto de vir, porque o Pedro disse que ele não voltaria sem que antes o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, restaurasse todas as coisas. Sabe o que está para acontecer? A restauração das verdades que foram camufladas e escondidas pelos gregos e os romanos. Agora está chegando a restauração de todas as verdades da Santa Escritura. Em Malaquias está escrito, antes do aparecimento do Senhor, virá primeiro o profeta Elias para restaurar todas as coisas. Uma certa vez os discípulos foram abordados pelos fariseus e eles os interrogaram dizendo: por que vocês dizem que esse Yeshua é o Filho do Altíssimo, se em Malaquias está escrito que antes dele chegar, o Elias teria que vir primeiro? Aí os discípulos ficaram um pouco atônitos e foram ao encontro do Messias. E chegando lá eles perguntaram, está em Mateus capítulo 17, verso 10 a 11. Então os discípulos perguntaram: Senhor, por que os fariseus nos interrogam acerca de ti? Eles dizem que tu não és o Filho do Altíssimo, porque antes do Filho do Altíssimo chegar em Jerusalém, seria necessário que o Elias aparecesse primeiro, e eles dizem que Elias não apareceu. E a resposta do Messias foi: na verdade, o Elias virá e restaurará todas as coisas. Vocês estão vendo aí? Virá no futuro. A pergunta respondida não foi a que os discípulos fizeram. Ele respondeu sobre o Elias que viria para restaurar todas as coisas antes do Messias voltar. O Elias que viria, como disse o Messias, para restaurar todas as coisas, já veio e todas as verdades já estão sendo restauradas. E logo mais o Senhor enviará o seu Filho para ressuscitar todos os seus santos e reinar 1000 anos sobre a terra. E para isto, o João do Apocalipse corrobora dizendo no capítulo 20: vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho do Mashiach, e que não receberam em suas testas nem em suas mãos a marca da besta, e não adoraram a sua imagem. Por isso, estes ressuscitaram e reinaram com Messias durante 1000 anos.
Felizes aqueles que têm parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte. Então veja aí que o relato está completo. E escatologia preterista é uma maldição, é uma invenção de Satã para perturbar as nações. O Apocalipse se cumpre literalmente e o Messias em breve, depois de 2033, estará chegando para reinar 1000 anos sobre a terra. Mas antes ele vai ressuscitar todos os remanescentes que o anticristo matou na grande tribulação. E todos estes irão reinar com o Messias 1000 anos, porque não adoraram a besta e nem receberam o sinal em suas mãos, nem em suas testas. Esta é a verdade, doa em quem doer. E se você gostou desse vídeo, então compartilhe, dê um like, assine lá o sininho, para que esse entendimento, essas verdades, possa ir mais longe e alcancemos mais pessoas, ok? Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.